Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Em 2011, a Justiça do Trabalho completa 70 anos, período em que consolidou uma imagem vinculada à proteção dos direitos do trabalhador. Nos últimos anos, porém, a legislação trabalhista, fonte de aplicação da Justiça do Trabalho, tem sido acusada de emperrar o crescimento do país. Para falar sobre essas questões, está conosco o desembargador do Trabalho, Ney José de Freitas. Ele é presidente do TRT do Paraná e atual coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais do Trabalho, o Coleprecor. Desembargador Ney, é uma grande satisfação tê-lo novamente aqui no programa, a segunda vez que o senhor comparece aqui aos estúdios da TRT de Santa Catarina, para falar sobre um assunto palpitante, né? Afinal de contas, temos aí toda essa questão da legislação trabalhista e também os 70 anos que completa a Justiça do Trabalho no Brasil. Eu começo perguntando o seguinte: sempre que se começa um governo, o assunto é reforma trabalhista, ele vem às discussões, volta às discussões. É um assunto recorrente, como eu já mencionei. A legislação trabalhista é, de fato, um entrave para a sobrevivência, principalmente das pequenas empresas, como alegam alguns estudiosos do assunto? Em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza do convite e dizer que volto sempre com muito prazer a Santa Catarina e a este tribunal. Essa é uma visão equivocada. Sempre se alega que a legislação trabalhista é um entrave para o desenvolvimento econômico do país. Entretanto, nunca se aprofundou esta questão. Na verdade, o que asfixia o empregador não é o trabalhador, não é aquilo que reverte em favor do trabalhador, mas é sim a sangria que é causada pelo Estado. A voracidade do fisco, na verdade, é quem asfixia as empresas. Se nós fizermos uma análise na folha de pagamento, nós verificaremos que uma parte muito pequena dos custos de uma empresa é revertido em favor do trabalhador. Portanto, é uma visão equivocada. A legislação trabalhista não é entrave para o desenvolvimento econômico do país, aliás, porque a legislação trabalhista fixa um mínimo de direitos para o trabalhador. Portanto, é uma visão que precisa ser dissipada para que não se atribua à legislação trabalhista, que é um complexo normativo protetivo do trabalhador. Sempre foi assim, historicamente sempre foi assim. Ela é protetiva porque parte do pressuposto que há uma desigualdade econômica e, portanto, este arsenal jurídico trabalhista é protetivo do trabalhador. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que seja um elemento que desencadeia um problema de natureza econômica e que prejudique a atividade empresarial. Bom, esses mesmos que criticam a CLT sempre reportam que a CLT já tem uma certa idade e tal. Em que sentido ela poderia passar por algum tipo de atualização? A CLT, de fato, tem uma certa idade, é de 1943. Mas é preciso também esclarecer que, rigorosamente, a CLT ainda não foi cumprida na sua integralidade. Nós temos ainda, em diversas localidades do país, nós temos ainda trabalho escravo, nós temos ainda trabalho do menor, nós temos ainda uma discriminação muito intensa, por exemplo, em relação ao trabalho da mulher. Então a CLT, embora seja antiga, já é uma senhora de muitos anos, mas ela não foi ainda cumprida integralmente. É claro que a vida é um processo, a dinâmica da vida exige que tudo seja alterado. Então, o sistema normativo trabalhista também precisa sofrer alterações como tudo na vida, mas é preciso que se pondere, é preciso que haja uma reflexão para que esta verdadeira voracidade de alteração legislativa, e aqui também no caso da legislação trabalhista, não seja apressada e não gere, hipótese alguma, prejuízo para o trabalhador. Precisa ser alterada sem nenhuma dúvida. Precisa ser alterada para que se adapte à realidade dos tempos atuais. Mas é preciso dizer que, na verdade, a CLT não foi cumprida ainda integralmente. Muito bem, o senhor agora me dá a oportunidade de fazer mais uma pergunta. Essa questão de uma reforma na CLT, uma reforma trabalhista, seria possível fazer isso sem que haja um retrocesso nos direitos sociais? Seria possível, desde que esta reforma leve em conta, acima de tudo, a preservação de direitos fundamentais do trabalhador. Toda reforma
pode ser realizada desde que este núcleo de direitos fundamentais do trabalhador seja preservado. O que não se pode é fazer uma alteração legislativa ao argumento de que a CLT precisa de reforma, e de fato precisa, e com isto se destrua um núcleo de garantias fundamentais do trabalhador que foi construído durante um longo período de lutas, de sofrimentos, e chega-se a um estágio atual onde não pode existir retrocesso. Portanto, toda e qualquer alteração legislativa no que se refere ao sistema normativo trabalhista precisa levar em conta a questão de preservação de direitos fundamentais do trabalhador. Hoje nós temos uma possibilidade extraordinária de interpretação, que é a interpretação que leva em conta a Constituição. Durante muito tempo, nós vivemos um desvio de hermenêutica, desvio de interpretação, no sentido de que o sistema era visto do ponto de vista da lei e não da Constituição. Ou seja, se interpretava a Constituição à luz da lei, quando o correto é justamente o contrário. É preciso interpretar todo o sistema normativo à luz da Constituição. Toda e qualquer alteração legislativa no campo da legislação trabalhista que leve em conta este princípio, ou seja, de que a alteração deve ser vista do ponto de vista do texto constitucional, do ponto de vista da preservação de direitos e garantias fundamentais do trabalhador, pode ser realizada sem nenhum risco de retrocesso. O senhor acha que essa visão que o senhor está preconizando já foi perfeitamente assimilada pelos juízes trabalhistas no Brasil? Ela está sendo aos poucos. A própria Suprema Corte do nosso país tem dado uma demonstração muito clara desta nova visão, ou seja, de um Estado constitucional. E todo o juiz, independentemente do grau de jurisdição que atua, é, acima de tudo, juiz constitucional. Aplica, acima de tudo, a Constituição. E aos poucos isto vai sendo incorporado para que toda a magistratura brasileira tenha a exata compreensão de que, acima de tudo, tem que se preservar os valores constitucionais. Desembargador, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.